Olá, minhas turmas do 7º ano, tudo bem? Bom, nesse vídeo vou fazer a correção da ficha 11, que foi enviada para vocês na segunda-feira. Na questão número 1, pede para calcular mentalmente, porém aqui eu vou fazer algumas etapas, né? Eu vou fazer das duas formas, mentalmente também fazendo das duas etapas. Na letra A, 6 menos 2. Aqui, como eu tenho dois sinais juntos, sinais iguais, eles se tornam positivo, tá? Significa então que eu vou retirar essa dívida de R$2, transformando em um saldo positivo R$2. Então ficará 6 mais 2, 8. Então aqui é a forma direta. Se formos fazer por etapa, ficaria 6, negativo com negativo positivo. E repito, né, o número que está dentro do parênteses. Então, 6 mais 2, 8. Na letra B, eu já tenho sinais diferentes dentro do parênteses. Sinais diferentes, negativo, tá? Lembra lá da regra? Portanto, vocês fazerem uma retomada dessas regras antes de iniciar essa ficha. Então, aqui eu vou repetir o 5. Negativo com positivo, negativo. Repito o número que está dentro do parênteses, então vai ficar 5 menos 1, 4, tá? Então, o sinal negativo que está fora do parênteses, ele vai inverter o sinal que está dentro do parênteses. Observe que aqui no primeiro era negativo, inverteu o sinal que está dentro do parênteses, que também era negativo, ficou positivo. E aqui no segundo, o negativo que estava fora do parênteses, ele inverteu, né, o sinal que está dentro do parênteses, que era positivo, se tornou negativo. Então, regra geral, sinais iguais positivo, sinais diferentes negativo. A letra C, mentalmente, né, vai ficar 9 menos 9, 0, tá? Fazendo as etapas, 9, fazendo o jogo de sinal aqui, negativo com positivo, negativo, ok? E repito o sinal, o número dentro do parênteses, 9 menos 9, 0. Na letra D, eu tenho negativo 7, com negativo e negativo se torna positivo. Então, vai ficar negativo 7 mais 5, sinais diferentes, eu subtraio 7 menos 5, 2, o que? Negativo, porque o 7 é maior que o 5, o sinal que está acompanhando ele é negativo. Na letra E, vai ficar 89 mais 11, porque mais negativo com negativo, positivo, sinais iguais, positivo. 89 mais 11, 100. Agora a questão número 2. Numa cidade, a temperatura mais fria do ano foi de 5 graus, negativo 5, né, que botou negativo, e a mais quente foi de 35 graus. Qual é a diferença entre a temperatura mais quente e a temperatura mais fria? Então, no termômetro, podemos observar a localização dessas duas temperaturas. O negativo está aqui, abaixo de 0 grau, né, e 35 graus está aqui. Tá vendo a diferença? Bem acima de 0 grau. Então, o exercício pergunta qual que é a diferença, ó, entre essa temperatura até aqui. Quantos graus é daqui até aqui? Ó, de 35 até 0, uma diferença de 35 graus. E de 0 até negativo 5, uma diferença de 5 graus. Então, 35 mais 5, 40. Vamos comprovar isso através de uma expressão? Então, tem... Então, qual é a diferença entre a temperatura mais quente, que é 35, menos 5, tá? 35, sinais iguais, positivo, 35 mais 5, 40 graus. Então, comprovamos através dos cálculos. Questão número 3. No campeonato de futebol, o saldo de gols é muito utilizado como critério de desempate entre dois times que apresentam o mesmo número de pontos. Ele é obtido pela diferença entre gols marcados e gols obtidos. Então, na letra A, o time A, eu tenho 15 gols marcados, não sei aqui os gols sofridos, mas o saldo de gols é 8.
Na letra B, eu tenho 10 gols marcados, 15 gols sofridos. Automaticamente aqui eu já posso saber os saldos de gols, né? Se aqui eu tenho mais gols sofridos, então quer dizer que aqui o saldo é negativo. E 10 gols marcados. Então, 10 menos 5, né? Pra gente calcular a diferença. Entre os gols marcados aqui, 10 menos 15, né? Logo, vai ser 10 mais 15. A diferença aqui, então, é de 25 gols. Tá? Na letra C, eu não sei quantos gols marcados. Os gols sofridos são 7 e o saldo de gols negativo 3. E na letra D, 9 gols marcados, não sei quantos sofridos e o saldo de gols é 0. Automaticamente aqui tem que ser quanto para dar 0? Tem que ser positivo 9, porém, fazendo a diferença entre eles, né, os dois saldos ficam negativos. Então, 9 menos positivo 9, né? E aqui ficará 9 menos 9, igual a 0. Observe que aqui, ó, negativo com positivo, negativo, tá? Sinais diferentes sempre negativo. Então, aqui, os gols sofridos, né, é de 9. Ou então, eu posso apresentar direto como negativo 9. Porque quando falo de gol sofrido, sempre se refere a um saldo negativo, perdeu o gol. Então, na letra A, pergunta: quantos gols sofreu o time A? Então, no time A, para a gente saber quantos gols sofridos, vamos imaginar o seguinte: aqui está falando da diferença, né? Então, temos que fazer o quê? Uma subtração. Que número que eu vou subtrair com 15 que vai chegar a 8? 7, certo? Então, se eu pegar 15 menos 7, então vamos lá. 15 menos 7, 8. Certo? Então, a quantidade de gols sofridos aqui é 7. Na B, qual é o saldo de gols do time B? O saldo de gols do time B, né, já calculamos aqui, é 25. Quantos gols marcou o time C? Bom, o time C, a mesma forma. Qual o número, né, que eu vou colocar aqui nos gols marcados, que subtraindo com 7 vai dar negativo 3? Bom, vamos pensar. Se o resultado aqui é negativo, significa que o número negativo tem que ser o quê? Maior do que o número positivo. O número negativo, ele está aqui, ó, na quantidade de gols sofridos, tá? Então, significa que o negativo aqui, ele se refere ao 7. Tá? Então, quer dizer que o saldo de gols marcados, ele tem que ser menor que 7. Vamos pensar, qual número menos 7 dá 3? 4, certo? Ó, 7 menos 4, 3. Então, fazendo aqui a expressão, vai ficar 4 menos 7, né? O 4 ele é positivo. Sinais diferentes, eu vou subtrair 7 menos 4, 3. 3 aqui é negativo, porque o 7 é maior que 4, o sinal que você está acompanhando ele é negativo. Entenderam aqui? Ó, gols sofridos é no negativo. Quantos gols sofreu o time D? Tá? Então, o time D, né, já calculamos aqui, quantidade de gols sofridos dele, 9. Agora, questão número 1 do desafio, que é relacionada à porcentagem. 2 bombons que estavam em uma caixa já comi 75%. Quantos bombons ainda restam nessa caixa? Bom, a primeira coisa que temos que observar é que 28 bombons é o total. Como que a gente representa o total em porcentagem? 100%. Tá? Ou seja, se eu comi 75% desses bombons, o meu resultado, ele tem que ser um número menor do que 28, tá? Eu não posso
ter comido 75% dos bombons e ainda assim ter uma quantidade maior de bombons do que eu tinha antes. Então, não faz sentido isso. Sendo assim, é importante que depois que vocês fizerem todos os seus cálculos, faça a interpretação do resultado final, veja se o resultado faz sentido ou não, ok? Então, precisamos calcular, né, 75% de 28, representando 75% em forma de fração, é a mesma coisa que 75 sobre 100, tá? E o desse remete a uma multiplicação por 28. Existem várias formas da gente calcular porcentagem. Posso transformar, fazer a divisão aqui no 75 dividido por 100, que vai ser 0,75, e o resultado multiplicar por 28. Ou eu posso multiplicar 75 por 28 e o resultado dividir por 100, tá? Ou então, se fosse um número que houvesse dois zeros aqui, por exemplo, 2.800, eu poderia simplificar os dois zeros de 2.800 com os zeros do 100 e o resultado multiplicar por 75. Porém, não convém utilizar esse método nesse caso aqui, porque eu não tenho aqui dois zeros, eu tenho o número apenas 28. Então, não compensa utilizar esse método. Então, eu vou utilizar a multiplicação por decimal. Como que eu faço essa multiplicação, né? Vou fazer aqui. 0,75 vezes 28. 8 vezes 5, 40, sobe 4. 8 vezes 7, 56, com mais 4, 60, sobe 6. 8 vezes 0, 0, com 6, 6. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 7, 14, mais 1, 15, sobe 1, né? 2 vezes 0, 0, com 1. Somando, 0, 0, 11, vai 1, 1 mais 1, 2. Como aqui eu tenho duas casas, com duas casas decimais com vírgula, eu conto duas casas e coloco a vírgula. Os dois zeros depois da vírgula eu posso desconsiderar. Então, meu resultado é 21. Tá? Então, eu já comi 21 bombons. Observe que o resultado aqui, ó, foi menor, né, do que a quantidade de bombons que eu tinha. Só que a questão não pede quanto que eu comi. Me pede o quê? Quanto que ainda resta na caixa. Basta eu pegar o que eu tinha menos o que eu já comi. 28 menos 21, 7. Então, 7 bombons é o que resta na caixa, certo?